Você está cansado de saber que não pode deixar água parada em casa. Agora o problema é bem mais sério. O Aedes aegypti, que causa dengue, agora transmite a chikungunya e a zika. A chikungunya causa dores fortíssimas nas articulações. A zika já atingiu milhares de brasileiros. Mas sabe o que é mais perigoso? O Ministério da Saúde constatou que gestantes que contraíram a zika podem sofrer aborto espontâneo ou dar à luz a criança com microcefalia, que é a má formação do cérebro. Sem contar com a dengue, que mata. 80% dos focos de criadouros estão dentro das nossas casas. Cuide do seu quintal e mantenha a sua casa livre de mosquitos. O governo de Mato Grosso está trabalhando em conjunto com os municípios no combate ao Aedes aegypti. Agora, precisamos de você. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. E cuidado com quem você cria em casa. Olá, que bom que você já está aí do outro lado para acompanhar mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós vamos receber e conversar um pouquinho com o deputado federal por Mato Grosso, Ezequiel Fonseca, que é também o presidente do PP aqui no estado. Olá, deputado. Olá, Ana Maria, tudo bem? Tudo em paz, tudo certo. Deputado, já vamos começar perguntando a respeito do rodízio. Por que o senhor já adotou o rodízio agora já? Na campanha, nós tivemos todos reunidos, todos pelo mesmo objetivo, que era eleger o governador Pedro Táxi, e também no nosso grupo de candidatos a deputado federal, nós trabalhamos em conjunto. E neste momento, nós conversamos muito com os candidatos a deputados e fizemos um compromisso daquele que estivesse vencendo as eleições pudesse também dar um espaço àqueles que não conquistasse a sua vaga. E nós abrimos então esse primeiro espaço, até porque eu também estarei fazendo um tratamento de saúde. Então vou ficar o primeiro mês, os primeiros 30 dias licenciado para tratamento de saúde. Já estou inclusive fazendo esse tratamento. Devo também, semana que vem, já tenho uma nova consulta marcada em São Paulo. Estarei retornando para lá. E a partir daí nós abrimos então esse espaço para o deputado, o primeiro suplente, o deputado José Augusto Curvo, o Tampinha, para que ele possa, então, nesse primeiro momento, assumir a Câmara Federal, até porque nós estamos de recesso, dia 2 de fevereiro já retorna, mas mesmo estando de recesso, nós estamos fazendo algum trabalho, né? As coisas vão acontecendo e assim que iniciar, a partir de fevereiro, muitas votações, muitos assuntos estarão em pauta lá na Câmara Federal, e a gente não pode estar faltando. Então é importante que o deputado Tampinha esteja lá assumindo esta vaga e trabalhando nesse período em que eu vou estar licenciado. Por falar em trabalho, eu queria que o senhor destacasse agora para nós as suas ações nesse primeiro mandato. Quais que o senhor pode destacar para a gente, que foi de relevância aqui para o estado, inclusive? Então, o meu primeiro mandato de deputado federal, eu até coloco sempre que foi para mim de uma importância tamanha. Primeiro, porque nós tivemos a oportunidade de estar como coordenador da bancada do Mato Grosso, no qual eu agradeço todos os deputados federais de Mato Grosso, né, que me deram essa oportunidade, os nossos 3 senadores de Mato Grosso, que também confiaram em mim. O ano de 2015, porque a coordenação é um ano para cada um, ela pode até ser renovada, mas é um ano, de ano em ano que se renova. E nós tivemos nesta oportunidade de 2015, ao chegar lá na Câmara Federal, ser o coordenador da bancada. Fato esse que nos deu a oportunidade de conhecer bem aquela casa, de compreender o funcionamento e, mais do que isso, de fazer com que os 11 membros da bancada de Mato Grosso estivessem muito unidos. E foi muito importante. Veja você que o governador Pedro Táxi elegeu aí a maioria dos membros, né? São 5 vagas de deputado federal. E os demais já estavam lá. Alguns eram de oposição aqui no estado, mas lá
em Brasília, a bancada não se tratou desse assunto, se é situação ou se é oposição ao governador Pedro Táxi. Houve uma harmonia. Todos em harmonia defenderam igualitariamente todos os processos que se referiam a Mato Grosso. O maior exemplo foi o dinheiro do FEX. Em 2014, a presidente Dilma não liquidou os 400 milhões que o Mato Grosso tinha direito. E nós tínhamos aquilo lá basicamente como perdido aquele recurso. A bancada de Mato Grosso se uniu, resolvendo o problema de Mato Grosso e também alavancando os demais estados do Brasil, porque foi nós que levantamos toda essa discussão lá dentro do Congresso Nacional. A bancada de Mato Grosso unida defendeu, quando aprovou na Câmara, até por urgência. Quando foi ao Senado, também os nossos 3 senadores abraçaram esta causa e nós conseguimos, então, trazer para Mato Grosso 398 milhões que foram divididos entre o Estado e os municípios de Mato Grosso, ajudando na arrecadação, que foi muito importante, inclusive para o fechamento do ano de 2015. Os trabalhos realizados ali na Câmara Federal, em comparação com os trabalhos ali na Assembleia, o senhor, como que o senhor faz esse comparativo? O senhor considera lá um pouco mais fácil, talvez por essa harmonia entre os colegas? Não, eu diria assim que é diferente o trabalho na Câmara Federal com a Assembleia Legislativa, a Câmara Estadual. Por quê? Os assuntos que se tratam lá em Brasília são assuntos um pouco diferentes da Assembleia Legislativa, que é na questão mais no âmbito do Mato Grosso, do Estado. E lá todos os assuntos são muito amplos e precisam ser muito debatidos, porque se trata de uma questão nacional. Então é diferente. Qualquer assunto que você levanta dentro da Câmara Federal são assuntos que levam muito tempo, porque existe assim muitos debates, muitas opiniões, e é preciso que a gente tenha a garantia de que todos os estados, que todas as lideranças políticas tenham colocado ali o seu ponto de vista. O que é um pouco diferente do trabalho aqui na Câmara Estadual, porque são assuntos muito próximos da gente, que todos sabem do que se trata, e são 24 deputados. É um número também bem menor, né? Por isso o trabalho é diferenciado. Agora, a bancada de Mato Grosso, pelo menos neste período, neste primeiro ano, é bom que se diga, ela foi muito unida, muito coesa e muito parceira do Estado de Mato Grosso, do governador Pedro Táxi. Deputado, as ações que o senhor realizou no ano passado, todas elas chegaram ao fim? Ficou alguma coisa ainda em andamento? E se ficou, o senhor acredita que o Tampinha vai conseguir dar continuidade a esses trabalhos? Como que o senhor avalia isso aí? Sim, as ações do meu gabinete, por exemplo, que são ações voltadas mais para a agricultura familiar, também para a questão da saúde e da educação, já conversei com o deputado Tampinha. Além do foco que ele tem e que ele defendeu o projeto dele durante a campanha, ele também, naquilo que eu precisar durante esses 4 meses de projetos, por exemplo, na área da educação, que está caminhando. Então, o deputado Tampinha estará acompanhando os prefeitos, né, aquilo que eu já deixei para acontecer em 2016. Além do trabalho que ele estará fazendo, por exemplo, ele é médico, ele já me falou que ele gostaria muito de participar da Comissão de Saúde, que vai agora em fevereiro, vai ser novamente mudados os membros das comissões, e ele tem o interesse em participar da Comissão de Saúde, porque ele é médico, porque ele tem também os seus ideais e acha que ele pode contribuir. Eu deixei ele com toda tranquilidade, é lógico, ele precisa ter essa tranquilidade no período que ele estiver lá, para que ele possa exercer o seu mandato, o seu período que está lá, com tranquilidade, né? Então, além do atendimento, que ele vai continuar atendendo aquelas pessoas que já tinham vínculo comigo, ele também vai fazer o trabalho dele. Já que você tocou no assunto da saúde, existe também um trabalho do senhor com relação a recursos aqui para o Hospital São Benedito. Como é que está esse trabalho? Como que está isso? Esses recursos já estão disponíveis? Vai estar? Como que está isso? Esse recurso não é apenas um trabalho meu, é também um trabalho da bancada de Mato Grosso, que foi solicitado pelo governador Pedro Táxi,
para que a gente estivesse junto com ele e com o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, numa audiência com o então ministro da Saúde na época. A bancada do Mato Grosso esteve presente nesta audiência, onde nós conseguimos fazer com que o governo federal aportasse recursos todo mês para que fosse aberto e colocasse em funcionamento o Hospital São Benedito. O prefeito Mauro Mendes já havia reformado aquele hospital, já estava pronto para iniciar o atendimento, porém a prefeitura não dispunha de todo o recurso. Esta audiência foi muito importante porque o governador do estado, Pedro Táxi, o secretário de saúde da época, o prefeito Mauro Mendes, o secretário de saúde da época e toda a bancada do Mato Grosso, nós conseguimos mostrar ao ministro que nós tínhamos toda uma estrutura pronta, um hospital que seria referência em Mato Grosso e que precisava do governo federal colocar um pouco de recurso. E o ministro entendeu ser importante, inclusive veio a Mato Grosso também na inauguração desse hospital e o hospital está funcionando muito bem. Então, é um trabalho da bancada do Mato Grosso, do governador Pedro Táxi e do prefeito Mauro Mendes. Ainda falando a respeito da sua atuação ali em Brasília, o senhor pretende voltar à coordenação da bancada? Eu, no ano de 2015, como falei, já tive esse privilégio de ser o coordenador da bancada. Eu agora vou cuidar um pouco da minha saúde, que eu estou necessitando disso, e entregarei em fevereiro a coordenação da bancada. Não tenho interesse nesse ano de continuar na coordenação, de ser reeleito. Está descartado, então? Está descartado, e eu agradeço até aos colegas que já me procuraram, colocando à disposição de dar continuidade, mas nesse momento eu vou tratar da minha saúde e quem sabe para o futuro a gente poderá estar voltando nesta coordenação, se os colegas assim o desejarem, mas eu quero e sei que dentre os 11, os 10, todos têm plena capacidade e tranquilidade para tocar esse processo, que é um processo de fazer com que o coordenador tenha a função de fazer com que todos permaneçam junto, apoiando o Estado, e isso eu vejo que não tem dificuldade, porque todos os que estão ali têm compromisso com o Mato Grosso. Muito bem. A avaliação do governo Dilma, deputado, como é que o senhor enxerga isso, estando um pouco mais próximo ali, vendo nos corredores as conversações, como é que o senhor faz essa avaliação do governo Dilma, sobretudo com essa questão do impeachment? Pois é, foi um ano de muita confusão, eu diria assim. Confusão com a presidente Dilma e confusão dentro do Congresso Nacional. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar de perto tudo o que aconteceu ali. De um lado, nós temos a presidente Dilma, que se distanciou do Congresso Nacional. Nós tivemos a oportunidade de ver também que os próprios ministros, comandados pela presidente, muitas vezes também parece-me que não atendia o que a presidente queria. Nós vimos também uma divisão de poderes dentro do governo da presidente Dilma, e nós vimos também o Congresso, a Câmara Federal, dividida, onde todo mundo puxando ali a sardinha, cada um para si, e parece-me que esquecendo do povo brasileiro. Então, o que nós vimos lá e sentimos é que faltou foco, que faltou realmente um comprometimento maior com as causas principais. Por exemplo, nós estávamos discutindo muito a questão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, a princípio, era para ser colocado como prioridade e acabou não sendo. Apesar de que nós vimos também alguns avanços. O presidente Eduardo Cunha, quando ele assumiu, ele imprimiu um ritmo diferenciado, de muito trabalho. Nós tivemos várias reuniões que nós saímos dali 2, 3 horas da manhã. Nós tivemos projetos que estavam lá parados há mais de 10, 15, 20 anos, que o presidente Eduardo Cunha colocou em pauta e que a Câmara, depois de muita discussão, teve que votar. Por exemplo, a maioridade penal, a questão da terceirização, Então foram várias discussões. Discutimos sobre a PEC 215, que trata de terras indígenas, discutimos
muitos assuntos importantes que estavam parados e que o Eduardo Cunha imprimiu um ritmo diferenciado. Por isso, eu acompanhei de perto e vi também que algumas coisas avançaram, algumas coisas emperraram, mas foi um ano de muita confusão política. E aí nós entramos numa crise, mergulhamos numa crise política e atrás da crise política veio a crise econômica. Como se preocupou mais com a política, esquecemos a econômica. E é mais importante dizer que, se não resolver o problema, a crise política, não tem como resolver a crise econômica. Eu espero que esse ano seja um ano diferenciado e que nós possamos, que o Congresso Nacional possa ter um foco e que a gente possa resolver o problema da crise econômica e que a presidente Dilma possa também se acordar, não é, e ver que o Congresso Nacional precisa estar em sintonia com ela e nós vamos fazer com que esse Brasil novamente retome o crescimento. E que assim seja, então. Nós vamos encerrar, deputado, essa primeira parte. O senhor vai continuar aqui conosco, porque depois a gente volta com a segunda parte dessa entrevista com o deputado federal Ezequiel Fonseca.